bom. Nós aproveitamos também para perguntar ao senhor, com referência a esses problemas que tem, eu não sei se a colocação bem é essa, problemas, né? A fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios, que está sendo realizada não somente em Pacajus, mas me parece que em 80 prefeituras de todo o estado do Ceará, com referência a empresas que teriam fraudado licitações nesses municípios. O que o senhor tem a falar sobre essa fiscalização do TCM em Pacajus? É preocupante essa fiscalização? Não, de maneira nenhuma. É preocupante também. Eu dizia aqui nessa mesma sala que se pudesse ter um de 3 em 3 meses que era bom. Tá certo? Porque é uma tranquilidade para o gestor, porque o gestor, eu administro 2.400 funcionários. Se eu tiver alguma fiscalização paralela à minha própria fiscalização, seria o ideal. Não é preocupante de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, pelo menos para mim, é uma satisfação receber o TCM, porque eu sou na prefeitura de Pacajus, é uma prefeitura que está sempre em contato com o TCM, solicitando informações, solicitando tudo. Quer dizer que nós não somos infalíveis, porque isso não existe, 100% não existe no mundo. Nós somos humanos, podemos usar algum funcionário, alguma coisa, pode errar para alguma coisa, mas preocupante de maneira nenhuma. A oposição tem, vamos dizer assim, se firmado em cima dessa questão, né? E a gente vê assim hoje, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, dois vereadores, o Glauber e o Joseildo, querendo formar uma comissão parlamentar de inquérito, formar uma CPI. O senhor tem uma CPI? Não, de maneira nenhuma. Eu queria que eles fizessem uma CPI do passado deles. Do passado da família, do mesmo jeito. Eu faço uma questão, eu boto a minha vida pública à disposição da CPI, desde que ele bote a vida pública dele também à disposição da CPI. Obrigado, senhor Pedro. Senhor Pedro, a última pergunta é a respeito do servidor público municipal. Nós tivemos semana passada uma manifestação de vários servidores, professores, pessoas que fazem parte aí da Guarda Municipal de Pacajus. O senhor já sabe as reivindicações desses servidores e o que é que pode ser feito em relação a esses servidores? Olha, eu fui acostumado na minha vida a gerir as minhas situações, porque eu era o juiz do que eu fazia, na iniciativa privada. Hoje eu não tenho, hoje eu tenho um promotor, eu tenho uma TCM, eu tenho uma Câmara de Vereadores, eu tenho um juiz, eu tenho todos que são os meus juízes. Então eu não vou tomar nenhuma posição enquanto eu não sentir das autoridades competentes, porque prefeito, ele gera um poder público. Os sindicatos são entidades particulares, são entidades privadas, que têm interesses particulares. O nosso interesse é público. Agora eu quero dizer o seguinte, eu queria que eles tivessem mais cuidado de ver se de fato estão trabalhando, se o presidente do sindicato está trabalhando, se não está, se ele é funcionário público, se hoje ele está exercendo a função de funcionário ou se não está funcionário público. Eu quero ver se os funcionários públicos estão recebendo em dia ou não estão. Eu quero saber se as crises que aconteceram no país, se nós diminuímos o nosso funcionário público ou não diminuímos. Eu quero saber que nós damos garantia ao efetivo, como também damos garantia de emprego ao contratado, que eu dei garantia que se eles atuarem direito, eles vão continuar no próximo ano trabalhando. Eu quero saber se os funcionários públicos estão recebendo religiosamente em dia ou se não estão. Eu quero saber se o funcionário público tem hoje o plano de saúde que não tinha, tem hoje. Eu quero saber se o funcionário público hoje ele é respeitado como funcionário público. Eu quero saber se o funcionário público hoje recebe hoje o salário de família ou se não recebe. Eu quero saber se o funcionário público recebe hoje o 13º, o terço de férias ou não recebe. O abono, filho. Eu quero saber se o funcionário público, se o povo de Pacajus hoje tem vergonha de dizer que é de Pacajus, porque até algum tempo atrás tinha vergonha de dizer que era Pacajus. Então isso é a iniciativa pública. Essa é a posição que nós trabalhamos. Agora, nós vamos trabalhar dentro da lei. E o nosso juiz é o seu juiz, é o juiz do trabalho, é o juiz da nossa vara, é o nosso promotor, é a nossa Câmara de Vereadores. Agora, os vereadores têm que ver, eles têm que ter respeito não só ao executivo, ao prefeito e ao vice-prefeito, como ele tem que ter respeito aos seus colegas. Responsabilidade. E responsabilidade. Tá certo? Porque o vereador não é, vereador nem ninguém é dono da verdade. Agora, nós não podemos fazer, eu não posso fazer dos meus direitos um tipo de anarquia. Então eu perco o direito. Eu tenho outros veículos para acho que eu não posso fazer anarquia. Nós esquecemos, minha gente, de que alguns anos atrás o governador Covas
quando tomou uma posição exatamente como essa que está acontecendo em Pacajus, exatamente como está acontecendo em Pacajus, mesma coisa, não muda outra coisa, só que num volume muito maior. Não deixaram o governador Covas entrar no Palácio do Bandeirante, deram pancada no governador Covas, jogaram ovo no cabelo, e essa é a anarquia, só que Pacajus saiu disso. Só que tem pessoas que ainda não estão pensando que Pacajus não está mais nessa área, tá certo? Eles não estão pensando, tem pessoas que acham que pode fazer o que quer e não pode. Eles têm que respeitar. Senhor Pedro, então esse respeito que o senhor está cobrando aí, justamente da oposição, porque o que a oposição que eles colocam na rua é que houve um desvio de dinheiro e que o prefeito ou algum vereador, algum secretário teria pego esse dinheiro das denúncias feitas pelo TCM, teriam colocado no bolso, teriam se apropriado do dinheiro público. Mas isso é uma imbecilidade tão grande que repropõe um negócio desse, tá certo? Porque, na realidade, as coisas acontecem, essas situações acontecem pela falta de capacidade do repórter que diz isso. Essa que é a verdade. Sr. Pedro, com relação a alguns segmentos, principalmente os professores, agentes de trânsito, que estão fazendo algumas reivindicações, como estão sendo tratadas isso? Olha, todas as reivindicações, ela, pelo menos para nós, chegou agora via ao promotor do seu promotor de justiça. Eu quero só esclarecer uma coisa a vocês, o seguinte. Em abril do ano passado, presta atenção nisso aí, abril do ano passado, o salário base da saúde, da educação, passou a ser R$950. Todas aquelas vantagens que tinham estavam inclusas dentro dos R$950. O que é que nós fizemos? Nós imediatamente aplicamos o salário base da coisa e pagamos para trás, janeiro, fevereiro e março até abril. Contratamos um auditor para nós para fazer o novo plano de carreiras e salário. E diziam naquela época que, sem aprovação, diziam que o salário base era 1.120. Mesmo eu indo no CNM, Conselho Nacional dos Municípios, que dizia que o piso era 950, eu aceitei 1.120. E hoje todo mundo sabe pela imprensa, que foi dito, que o próprio governador do Estado do Ceará disse que o piso, a partir do mês de abril, é 1.025. Quer dizer, nós estamos pagando 1.120 há muitos meses para trás. Quando eles viram, sabe o que é que eles queriam? 1.300. Então essa manifestação não justifica pelo que o senhor está colocando? De maneira nenhuma. A prova que a lei está aí, o promotor está aí, eu estou pagando, a prefeitura de Pacajus está pagando muito mais do que o piso salarial. E os professores, o problema é o seguinte, os professores sabem disso, o profissional sabe disso. Agora, é o tal negócio, tem 20 ou 30 ou 40, tem o seu sindicato que quer fazer oba-oba, chega na época da eleição, está aí os partidos se manifestando, tudinho, quer fazer oba-oba, que vivem disso, porque tem muita gente que vive da desgraça dos outros. Então isso acho que é mais um protesto político do que reivindicatório? Só político, porque se não for, se for uma coisa é você protestar aquilo que você acha que tem direito, e outra coisa é você protestar a lei. E eu não posso administrar, eu não fui eleito para administrar setores. O prefeito é eleito para toda a sociedade. Eu não posso prestigiar o setor de educação, o setor de saúde, prestigiar o profissional, não pode. Porque na realidade, o que é que acontece? Porque graças a Deus a Câmara sabe das nossas intenções, vê, mas não poderia até ser, como é que você vai pagar R$1.120? Se a lei é 950. A felicidade é porque nós estamos com as nossas contas em dia. Mas se não fosse, o outro setor podia dizer, ok, você está deixando de me pagar para pagar mais aquele outro? Com relação às outras categorias, tem uma data para se conversar com isso? Não, o que acontece? Nós estamos no nosso plano de carreira, porque isso, porque tudo, na realidade, tudo é finança. Eu não posso, você vê o FPM desse mês passado, esse mês caiu R$100 mil. Do mês de março do ano 2009 para o mês de março do ano 2010,